bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Saúde. Hoje, eu e o Dr. Ibrahim Cavalcante vamos receber dois convidados ilustres, Clara Neri e Matheus Carvalho, para falar assuntos super interessantes com vocês. O assunto hoje, eles dois são influenciadores e como foi a influência, como a cirurgia e o processo de emagrecimento impactou e influenciou isso na carreira de vocês, no trabalho de vocês, principalmente vocês que usam muito a imagem na internet. Então, como foi que isso impactou tanto a parte positiva como a parte negativa? Nós gostaríamos de saber se justamente assim, o que realmente, né, o processo de emagrecimento, a cirurgia trouxe de benefícios para vocês, ou se trouxe também preconceitos, né? A gente tendo em vista que é muito comum algumas pessoas ainda hoje criticarem a cirurgia, né, tendo em vista que é um método hoje bastante eficiente para trazer saúde e qualidade de vida para as pessoas, mas devido até a falta, né, do conhecimento atualizado do que é a cirurgia atualmente. Então, a gente queria saber um pouquinho de vocês a respeito disso. Quer começar, Clara? Falar um pouquinho? Eu vou começar assim do ponto inicial mesmo. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande de perder peso, desde novinha. Então, já tentei vários métodos de emagrecimento. Não que eu fosse, assim, obesa, mas eu sempre tive dificuldade de emagrecer. E aí, já fiz outros métodos como HCG, já testei de várias formas e sempre tive o efeito sanfona, né? Sempre voltava. E aí, pra mim, eu fui morar no Canadá, uma época. Passei 6 meses lá e lá era muito frio. Eu tive muita dificuldade lá em relação à comida, sabe? Porque lá é muito fast food, enfim. E aí, quando eu voltei pro Brasil, eu não me reconhecia. Na verdade, eu me olhava no espelho, mas eu achava que eu tava bem, sendo que eu não tava. E aí, tipo, minha mãe tomou um susto quando me viu, daquele, assim, do jeito que eu tava. Eu engordei mais de 20 quilos em um período super curto de 6 meses. E uma amiga tinha acabado de fazer a bariátrica, inclusive com a equipe do Dr. Ibrahim, do Dr. Marcelo, enfim. E aí, eu decidi pesquisar um pouco mais sobre o que era a cirurgia, enfim, porque hoje eu sou empresária, mas eu tinha muita dificuldade de encontrar roupa pra mim quando eu voltei. Era, assim, um absurdo, e as que eu encontrava também não era o estilo que eu queria. E aí tinha que mandar fazer roupa, era horrível esse meu antes, sabe? E aí a cirurgia foi, tipo assim, um start na minha cabeça pra mudar de vida. E já que eu gosto de trabalhar com isso, com a internet, enfim, eu achei que poderia também ser uma forma de influenciar pessoas. Eu nunca escondi pra ninguém que eu tinha feito a bariátrica, sempre quis colocar tudo assim na mesa, falar sobre o processo, que não é fácil. Na verdade, o preconceito ele não existiu depois, ele existia antes, por eu ter escolhido uma forma assim que para as pessoas é mais fácil, né, fazer uma cirurgia, do que tentar emagrecer por si só. Mas aí cada caso é um caso, né? E aí fiz a cirurgia, as pessoas começaram a ver a minha mudança de vida e isso acabou começando a influenciar outras pessoas a fazer, a procurar, querer saber, né? Porque as pessoas ainda têm muito na cabeça esse tabu sobre a bariátrica, sobre... E hoje em dia, né, a cirurgia que vocês fazem, na verdade, é por videolaparoscopia. E antes tinha esse tabu porque tinha que ser cortado, enfim. E aí um dos medos e anseios das pessoas eram esse. E aí fiz a cirurgia. Foi, assim, incrível o meu resultado. Realmente eu perdi uma quantidade de quilo considerável, né, pro que eu tava. E aí comecei a postar isso no meu Instagram, isso começou a influenciar, né? E isso abriu também muitas portas, porque hoje em dia quem trabalha com a internet sabe que a imagem que a gente passa para as pessoas é o que realmente vai valer, né? Então, se eu passo uma imagem de que eu tô me cuidando, de que eu tô com autoestima boa, e, enfim, eu sei que isso vai influenciar outras pessoas também. Em algum momento, assim, antes da cirurgia, tu já trabalhava com a tua imagem? Já. Em algum momento, tu percebeu que tu deixou de fechar algum contrato, um pouco pela questão do peso, que tu viu que houve aquele preconceito e houve algum caso, assim, semelhante? Assim, acho que nunca, assim, tão escancarado, mas a gente percebe, né? Assim, às vezes até hoje, tipo, conversando com as meninas que trabalham comigo, eu falo, né? Ah, será que eu tô muito gorda? Não sei o que pra fazer. Inclusive, é um papo que eu sempre, quando vou no consultório do Dr. Ibrahim, eu converso com ele. Eu falo, Dr. Ibrahim, eu quero ficar desse jeito, porque, enfim, eu vou, sei lá, fazer um trabalho e eu quero
emagrecer. Aí a gente vai e vê, né? Porque depois da bariátrica a gente tem um acompanhamento, né? Mas, assim, pra mim, antes... Tipo assim, na minha cabeça eu faço psicólogo, né? Que tem que ter esse acompanhamento depois. Mas, às vezes, eu ainda tenho alguns flashes na minha cabeça de momentos que eu passei de um olhar torto, alguma coisa do tipo, por conta do peso que eu tava. E tu, Matheus, como é que foi aqui? Conta a tua história. Resumidamente, como é que foi tudo? Então, pra mim, acho que a maioria das pessoas que acabam fazendo bariátrica compartilham um pouco da mesma história, que é o fato de, desde jovem, desde criança, eu sempre fui uma pessoa acima do peso. E eu sempre lutei contra isso. Houveram momentos na minha vida em que eu perdi bastante peso, fazia algumas dietas. Só que voltava, porque da mesma forma que eu perdia peso rápido, eu ganhava peso muito rápido. E quando eu comecei a trabalhar com internet, o meu corpo não me afetou logo de início, por conta que os meus vídeos, como são vídeos informativos, eu não compartilho muito da minha vida pessoal. Então acaba que eu apareço mais de rosto, de rosto nos meus vídeos, então as pessoas não viam muito o meu corpo. Só que eu comecei a ganhar tanto peso, eu comecei a ficar tão acima do peso, que as pessoas, que vez ou outra eu lia ali os comentários e via alguns comentários bem gordofóbicos, relacionados à minha aparência. E isso começou a mexer muito com o meu psicológico. Tanto que as pessoas sempre me perguntam por que eu optei por fazer a bariátrica, achando que eu vou dizer, eu optei por fazer a bariátrica por saúde. E eu não sou hipócrita de assumir que eu fiz a bariátrica, procurei fazer a bariátrica por pressão estética, na verdade. Isso é um fato que... Só que quando eu comecei a fazer os exames também para realizar a cirurgia, eu descobri coisas que não estavam certas em mim, como tipo gordura no fígado, o coração já não estava tão legal. Quando você procura, você se assusta, né? Exato. Eu nem imaginava que eu tava. Eu nem imaginava que eu tava com essas coisas que são ocasionadas por conta da obesidade, sabe? Então, as pessoas. Só que quem trabalha com internet lida com a dualidade de opiniões, porque querendo ou não, a gente se abre ali para as pessoas expor suas opiniões, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não peça, mas as pessoas estão ali falando o que elas bem entendem. E cabe a gente aceitar ou não. Só que quando mexe com a nossa aparência, mesmo que a gente seja forte, que a gente diga eu não vou ligar, a gente acaba botando na cabeça. Quando eu falei para as pessoas que eu fui fazer que eu havia feito a bariátrica, começaram a chover. Eu tive uma chuva de comentários dizendo, mas você não precisava. Sendo que eu era uma pessoa que estava pesando 164 quilos. Eu não entendo como que as pessoas visivelmente diziam que eu não precisava. Outras pessoas elogiaram. Então, assim, as pessoas que mandavam emagrecer começaram a criticar por eu estar emagrecendo. Então, é uma dualidade de comentários que realmente a gente não deve ligar. Porém, uma comunidade de pessoas começou a acompanhar o meu processo de pós-bariátrico, queria saber mais. Porque muita gente começou a se inspirar e querer também optar por fazer a bariátrica. Porque existem muitos tabus em torno da bariátrica, na verdade, ainda. Mesmo sendo um procedimento que no Brasil é feito bastante no Brasil, existem muitos tabus. Então, muita gente queria saber como que era a alimentação no pós-bariátrica. Um dia você vai poder comer de novo? A galera realmente não... Cuidado, senão vai voltar o peso. As pessoas não têm a informação correta, né? O grande problema, eu falo que ainda hoje é isso, né? Ainda há um preconceito pela desinformação, né, do que é a cirurgia atualmente e do que já foi a cirurgia, passado, né? Então, o que a medicina evoluiu aí há quantos anos que nós temos a cirurgia? As primeiras cirurgias bariátricas têm mais ou menos 50 anos, mas realmente dos últimos 20 anos, e particularmente depois da evolução da videolaparoscopia, que a cirurgia passou a ser por vídeo e não mais por corte, a cirurgia bariátrica evoluiu muito mesmo. Então, ficou mais segura, ficou mais rápido, ficou com um resultado bem melhor. Então, realmente, não tem como comparar a cirurgia da atualidade com a cirurgia do passado, só o nome é o mesmo. Eu acho que há 10 anos atrás já não se compara tanto, né? Uma cirurgia de 10 de forma anos alguma, a tecnologia é totalmente hoje. diferente. Mas uma coisa que tu falou, Matheus, isso, que as pessoas procuram realmente pela estética. Isso aí é inegável. A maioria dos pacientes e a gente procuram, porque é o que fere, né?
É o que fere os Às comentários. vezes a gente olha um comentário assim, não vou ligar pra isso não. Aí depois você de noite tá lá deitada, meu Deus, Será que é isso mesmo? Acaba influenciando na nossa escolha de como se vestir, de como se portar nas câmeras, porque eu não vou me posicionar dessa maneira porque eu vou parecer mais gordo e vão falar. Então a gente acaba botando isso na cabeça. E sobre o preconceito com a bariátrica, eu mesmo tendo eu tenho vários parentes na minha família que já fizeram bariátrica, inclusive minha mãe. E eu mesmo era uma pessoa que tinha um receio de fazer bariátrica, mesmo sabendo que era um procedimento que dá super certo, que é, entre aspas, tranquilo e tal. Mas eu tinha esse preconceito, tanto que eu já poderia ter procurado a fazer bariátrica há um bom tempo atrás e eu tinha medo, na verdade. Eu tinha medo. Quando eu procurei eu acho que eu procurei... A nossa primeira consulta foi no final de maio, início de junho ali. Antes, eu pensei em todas as possibilidades. Vou colocar um balão gástrico, vou fazer várias outras coisas que não era para o meu caso. Meu caso era realmente de bariátrica. Mas eu acho que foi uma das melhores escolhas que eu tomei na minha vida, porque eu me surpreendi com o pós, eu me surpreendi com os resultados, obviamente, né? Eu tenho um pouco mais de 4 meses de operado, já perdi quase 50 quilos, então os resultados são incríveis. E todo aquele preconceito, toda aquela coisa que eu tinha, aqueles receios, foram sumindo ali rapidamente, porque eu vi que o processo era bem mais tranquilo do que as pessoas colocavam na minha cabeça. Que eu vejo muito, que eu percebo conversando com todos os pacientes que tenho, né? É que as pessoas procuram pela estética, mas os outros resultados de ganho de saúde, qualidade de vida, Total. E de mobilidade, da parte psicológica da coisa, né? Assim, tu que trabalha com moda e tudo. Isso influencia muito, porque você vai numa loja e não tem roupa que cabe em você, e tem que, como você falou, né? Tem que mandar fazer, adaptar, ajustar. E depois você vira uma pessoa que vai em qualquer loja e vai dar certo. Isso é a melhor parte pro nosso psicológico, porque no meu caso, até maio, até mais ou menos julho, eu só conseguia achar roupa na Shein. Na Shein, que era onde tinha os modelos maiores. Fosse uma loja normal, eu não conseguia achar. Então, isso acaba, pra mim, 21 anos de idade, ser uma pessoa que só consegue encontrar roupa em um lugar só, isso pra mim acabava comigo. Tanto que depois que eu fiz a cirurgia, mesmo com todos os resultados que eu tive, eu decidi abrir uma loja plus size. Porque eu via a dificuldade das pessoas que realmente tinham um peso maior de encontrar roupa. Você sentiu isso, né? Com O certeza. processo, o que você passou, assim, eu falo que... É muito constrangedor, E é muito gratificante, o que eu percebo muito nos pacientes é quando eles percebem que, assim, você deixa de ser escolhido pela roupa e você passa a escolher a roupa que você quer. Porque é normal, se você for em lojas de grife, lojas de marcas, né? Você vai ver uma roupa acima de G. Às vezes tem um P e um M. E assim, você acha às vezes em lojas de departamento. Então, a partir do momento que você tem essa sensação de liberdade, de poder escolher o que você quer, aquela roupa que você gosta, né, eu falo que influencia e acredito que influencia muito na questão da autoestima, que é uma consequência, né, no profissional. Você se sentir... Por exemplo, você trabalha com a sua imagem. Então... Por exemplo, eu acredito que quando você veste aquela roupa que achou bonita, que gostou, aquilo vai melhorando tua autoestima, consequentemente, vai melhorando o teu trabalho, né? Porque tu tem até um leque maior de opção do que oferecer, né? Do teu produto. E no teu caso também, assim, Matheus, se você quiser até falar algo, por exemplo, você falou, eu fiz por estética, mas... Tem um certo preconceito, né? Sim, muito. Eu falo que quando a gente se sente bem, por exemplo, tu percebe que na tua vida profissional, eu estou emagrecendo, estou bem, e se você se sente mais encorajado para buscar trabalhos que você não buscava, ou aparecer mais na câmera, eu não aparecia tanto e hoje eu já me sinto... melhor para aparecer mais na câmera ou para bater uma foto. Por exemplo, eu vi uma foto tua bem legal lá com a roupa toda estilosa no teu... No TikTok a voz, Entendeu? Então, assim, eram coisas que tu já fazia ou não fazia tanto, passou a fazer mais, tipo, depois que melhorou essa questão do peso. Eu não fazia, na verdade, eu me escondia o máximo possível, só aparecia o meu rosto ali nos vídeos e ainda sofria
comentários preconceituosos, mesmo mal aparecendo. E quando, em relação a trabalhos, eu deixei de fazer coisas por conta da minha imagem. Além de no meu perfil do TikTok, nas redes sociais, eu falar sobre cultura pop, eu também canto, eu também sou cantor. Sim. Em março, eu lancei uma música e, juntamente com a minha gravadora da época, a gente ia fazer um videoclipe, a gente ia fazer toda a divulgação. E eu acabei cancelando foto, acabei cancelando videoclipe, não fiz nada do que eu era pra fazer porque eu tinha vergonha de aparecer, eu não queria aparecer. Eu não tava me sentindo bem daquela maneira pra mim fazer um videoclipe, uma coisa. Então, acabou que atrapalhou muito nesse meu processo. Então, e que nem a Clara falou, existem muitos olhares tortos que a gente vê no decorrer do caminho de pessoas, de marcas, que eles não querem se associar, infelizmente, não querem se associar, é bem complicado. A conclusão que eu tenho hoje é que, tipo assim, se alguém não for me contratar, não vai ser por causa do meu corpo, entendeu? Tipo assim, vão me contratar por tudo, agora antes não era assim. Já partiu do pressuposto que era culpa do corpo, né? Não queria assim, na minha cabeça, sim. Não sei se exatamente essa é a realidade, né? Essa é a realidade, mas assim, faz todo sentido hoje, pra mim. Isso. E isso termina, assim, hoje essa forma de pensar, mas você vê que anteriormente você mesmo sofria com essa limitação, né? Por mais que, assim, há um certo preconceito interno, das pessoas, né? Próprio, mas há um preconceito, às vezes, próprio que a gente fica mais acanhado, né? Então, assim, a pessoa fica mais tímida, ela não aparece tanto, então isso termina influenciando na sua vida profissional. Hoje você só vai, você se joga, né? Hoje a pessoa se joga e me aceite do jeito que eu tô, me aceite, né? Tem que me engolir. Então, a gente percebe que dessa forma há um certo preconceito até nosso mesmo, né? Eu digo assim, da pessoa, e ela não percebe que isso vem acontecendo. Eu não sei se tu é assim, mas, tipo assim, qualquer pessoa que eu vejo estar acima do peso, eu tenho muita vontade de, vamos aqui conversar sobre a bariátrica, tipo, isso aqui. Mas, tipo assim, eu não sendo invasiva, claro, de a pessoa achar que eu tô chamando ela de fazendo algum comentário gordofóbico, né? Mas, tipo assim, eu tenho muita vontade de chegar e falar, olha, eu fiz a bariátrica, não sei o que, eu, tipo assim, vontade de mostrar a minha foto, olha aqui, ó. Olha como é que é. Porque é algo que a gente fez, a gente acha que tomou uma decisão tão certa que quer compartilhar com as pessoas para que possam também tomar aquela decisão. Eu vejo muito isso, sim. Eu acompanho vários pacientes, né? Então, assim, eu vejo muito as pessoas, isso que você falou, Clara, acontece mesmo. As pessoas vão... Porque quando uma coisa é muito boa para ela, ela quer passar para os outros. Poxa, por que ele não viu essa porta ainda? Ele não viu essa oportunidade que pode acontecer e pode dar certo e dar certo mesmo porque deu certo em mim. Ele quer compartilhar aquela experiência para que as outras pessoas que também possam estar no momento e naquela dificuldade, vivenciando aquele peso e se libertar e conseguir ter um resultado que certamente já tentou outras maneiras e não conseguiu. Né? Isso aí eu vejo demais, o que você falou acontece demais, de pacientes que são praticamente arrastados pelos outros que foram e pega em casa mesmo, não vai pra consulta, você marca a consulta, pega a pessoa na casa, leva lá. Não sei o que, é muito caro. Tem plano de saúde? Então dá certo você. Mas sei o que, tem que pagar a consulta. Se organiza e vai, só vai. Eu acho que às vezes a gente acaba não dando prioridade ao que é pra dar. Então, quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente dá um jeito. Pelo menos eu sou assim. Pra qualquer coisa da vida. Pra qualquer coisa. Quando eu coloco na minha cabeça que eu vou fazer alguma coisa, eu demoro a tomar a decisão. Mas quando eu digo que eu vou fazer. Até todo o meu processo da bariátrica foi tudo muito rápido. Acho que foi um mês e alguma coisa eu já tava me operando desde a minha primeira decisão. Foi super rápido, né? Foi super rápido e tranquilo. Você insiste, né? Eu lembro que tu fez toda... como tu já trabalhava com a internet, né? Tu gravou, né? E mostrou a tua rotina. Mostrei. Não, aqui eu tô na dieta ali, que vai ter esse copinho. Eu queria muito que, se eu tivesse feito a bariátrica, tipo, por agora, porque faz 4 anos que eu fiz, né? Se eu tivesse feito por agora, eu teria gravado tudo. Então, eu consegui gravar o pós, assim, bem... Mas foi super legal, assim, que tu fez, até porque serve de educação. Tu tem muitos seguidores, né, no TikTok e eles veem, muitos dos seguidores podem estar passando por aquilo e se espelhar e se incentivar para isso. E as pessoas gostam de ver. Eu tava recentemente em São Paulo e eu tava passeando pelo shopping e do nada uma pessoa me parou e disse que me seguia. Eu acompanhei o seu processo de bariátrica e tal. Então as pessoas realmente gostam de ver isso também. É um conteúdo que chama a atenção das pessoas. E também o algoritmo é muito inteligente e acabou encaminhando os vídeos para pessoas que estavam
recém-operadas ou que iriam se operar. Então, muita gente entrou em contato comigo para tirar dúvidas, para saber com que médico eu havia feito, para saber como que ia ser, como que estava sendo meu pós, se era tranquilo, assim, gente de pessoas de vários estados, realmente. Uhum. Não, isso acontece muito, eu vejo, mas a cirurgia modificou totalmente a vida de vocês, né? Assim, Com certeza. Total. A parte de trabalho, assim, eu vejo que impactou bem, né? A parte da imagem impactou bem. Mas vamos falar um pouquinho de haters, o que é que falaram mal assim nos comentários. Eu sou aquela pessoa que vê o vídeo, mas eu passo muito... Aí eu boto o vídeo, eu silencio o vídeo, vou ler os comentários agora. Mas eu adoro ler os comentários. Eu vejo o vídeo, aí às vezes eu tô vendo um monte de... Eu me perco nos comentários, né? Aí... quando eu vejo o vídeo já rodou umas 3 vezes e eu ainda tô lendo comentário. Então eu vou silenciar aqui, vou continuar lendo os comentários, né? O que foi que aconteceu depois que vocês fizeram a cirurgia? O que é que falaram mais? Como é que... Quando eu postei que havia feito a cirurgia, porque eu postei exatamente, acho que eu fiz a cirurgia com 24 horas depois eu postei um vlog no TikTok sobre a cirurgia. A reação das pessoas, a maioria das pessoas me deram muito apoio, eu recebi muito carinho das pessoas, muita gente ficou admirada por conta que eu não aparecia corpo todo, e muita gente não imaginava também que eu pesava tudo aquilo. Porém, por outro lado, existiram algumas pessoas, bastante até, que começaram a fazer alguns comentários do tipo, você optou pelo... insinuando que eu tinha optado pelo caminho mais fácil. As pessoas acham muito isso. Verdade. Então, as pessoas me criticaram bastante por eu ter optado por fazer a bariátrica, achando que era o caminho mais fácil. E rápido, né? E rápido, como se eu fosse uma pessoa preguiçosa, como se eu não tivesse tentado outras coisas, como se eu tivesse ali por literalmente acordei um dia, vou decidir fazer bariátrica, vou fazer. Não é assim, não é assim. Você tem que se enquadrar em todo um protocolo para você conseguir fazer. E as pessoas não entendem isso. Então elas levam muito pro lado de que ainda quem faz a bariátrica optou pelo caminho mais fácil. Então eu recebi bastante comentários negativos relacionados a isso, comentários de pessoas dizendo, vai fazer dieta, você devia ter feito dieta, você não devia ter feito Tomar bariátrica. vergonha na cara, né? Era nesse naipe, assim, os comentários, porque eu filtrava muito. Tanto que, desde que eu fiz a bariátrica, eu não leio muito mais os meus comentários. Eu não posto sempre sobre a bariátrica, não é o meu conteúdo principal, mas eu me filtrei bastante de comentários. Eu não leio muito meus comentários. Eu vejo os primeiros que comentam ali, que comentam uma coisa legal e tal, curto, mas eu não leio muito, porque eu sei que é algo que, principalmente se for relacionado à minha aparência, eu vou colocar aquilo na minha cabeça, então eu procuro não ler de verdade. Principalmente do Instagram, eu não leio muito comentário do Instagram, tanto que você for olhar o meu Instagram, você vai ver que meus comentários não tem muita interação, porque eu realmente eu não olho. Tipo, não é por mal, é porque realmente eu quero me filtrar de possíveis comentários que vão me deixar pra baixo, então eu acabo não olhando. Tá lendo. E tu, claro, Eu sou desse jeito também. Eu acho que eu nunca liguei muito pro comentário das pessoas. Eu sempre fiz o que eu achava que eu devia fazer e pronto. Mas na época que eu fiz, eu também já tinha tentado vários métodos e várias coisas, como eu falei no começo, né? Sendo que teve alguns comentários, mas eu não liguei muito, sabe? Acho que era mais por conta de tentar de outra forma e que... se não cuidar, vai voltar tudo de novo daqui a um tempo, porque esse é o negócio, né? Nossa, Eu conheço uma pessoa ali que ela fez e ela engordou tudo de novo. Sempre é o lado negativo, Sempre né? Sempre o lado Tipo negativo. Eu conheço alguém que fez e passa mal até hoje. Ficou doente, né? Exato. Gente, tava doente antes. Acho que já teve algumas situações que eu tive dumping, por exemplo. A pessoa tá vendo por que foi fazer, agora tá passando mal. É tipo isso. É engraçado como as pessoas, elas são maldosas, né? Eu digo, dificilmente a gente vê as pessoas apoiando, dando aquele incentivo, parabenizando. Mas as pessoas, elas olham muito a vida, eu falo a vida, né? Pelo lado negativo, ao invés de olhar as coisas positivas, assim, ao invés de estar... às vezes seus seguidores, né? Pessoas que estão lá vendo o teu conteúdo, com certeza têm uma certa afinidade contigo e muitas vezes vão lá te criticar, né? Criticar as tuas decisões, e as pessoas, elas não sabem o que a outra tá passando. Não sabem o que passa na cabeça, não sabem o que passa no corpo, na saúde. Algumas vezes as limitações até, né? Quando a gente fala de limitações, às vezes limitações físicas, limitações profissionais, limitações emocionais, muitas vezes. Então, as pessoas, elas olham sempre pelo lado
ruim, ao invés de estar se posicionando no lugar do outro. Se posicionar... Eu vi recentemente a Jojo Todinho fez, né? E ela teve uma postagem do antes e depois dela de pouco tempo, né? E tinha perdido 36 quilos, assim. E a maioria dos comentários que eu vi era... Parece que não perdeu nada. Não mudou nada. Não mudou Nossa, nada. é muito não... isso. Gente, tá com pouquíssimos meses, um pouquinho mesmo mês. E já tinha sido 36 quilos e tinha algumas mudanças. Ela tinha uma obesidade muito severa, na verdade. E é um resultado maravilhoso até aquele momento, na verdade, né? A cirurgia barata não é uma coisa que você entra no centro cirúrgico obeso e sai magrinho. Não é assim. É, muita gente pensa isso. Muita gente pensa isso, de verdade. Não é assim que acontece, né? Tem uma paciente minha que uma vez... ela falou pra filhinha dela de 9 anos, não, a mãe vai operar a bariátrica pra ficar magrinha. E ela voltou pra casa no outro dia, né? 24 horas de internação, e a criança, mamãe, a cirurgia não deu certo? Você continua igual, continua do mesmo jeito, não emagreceu nada. Ela, mas é assim, Eu acabei de lembrar de um comentário que fizeram, que eu acho que a pessoa ia compartilhar com alguém o meu story e acabou mandando pra mim. Meu Deus. Rapaz, a gafe, né? Aham, exatamente. Vale, ela não fez a cirurgia. Eu acho que eu tinha acabado de sair do hospital, alguma coisa. Vale, ela não fez a cirurgia, continua gorda do mesmo jeito. E existem também os haters não só da internet, alguns familiares também são bem haters Eu também. contei pra pouquíssimas pessoas da minha família quando eu fazia. Eu também, eu só contei no geral, assim, uma semana antes de fazer, quem sabia mais eram as pessoas de dentro da minha casa, que me apoiavam bastante. Minha mãe queria que eu tivesse feito há muito tempo. Mas, no decorrer com o passar dos dias, existem até alguns familiares que falam, porque eu tava numa obesidade muito severa, né? Eu tava com 164 quilos. Então, eu tenho uma pessoa da minha família que olha pra mim e diz, mas tu não já era pra estar magro? Não, mas eu já perdi, eu já perdi mais de 40 quilos. Mas tu já era pra estar magro. Tipo, meu Deus, eu fiz há 4 meses a cirurgia. E é muito importante o apoio das pessoas que, assim, estão rodeando a gente. Por exemplo, quando eu cheguei do Canadá e minha mãe me viu, minha mãe sempre me apoiou em tudo. Mas, tipo, quando ela me viu, eu vi até o olhar da minha própria mãe de que eu realmente estava precisando, tipo, de ajuda pra poder emagrecer, né? Sim. E aí, quando eu fiz a cirurgia, assim, ela foi, assim, meu apoio total pra que eu pudesse ter os resultados que era pra eu ter. Eu sempre oriento falar o mínimo possível, né? Falar para as pessoas mais próximas, vezes, os familiares que vão precisar ajudar, né? Uhum. Mas a maioria das pessoas, o comentário vai ser de desestimular. A maioria das pessoas não conhece, a maioria das pessoas não sabem, elas não passam pelo problema de ter obesidade. Então, elas não sabem como é que é a luta, né? Então, a maioria... É uma luta muito grande. O auge do meu peso foi 112 quilos, mas aí, tipo, recente eu notei que eu tava, talvez, ganhando um pouco de peso, e aí a gente começou outro acompanhamento, né? Mas assim, eu sempre falo para todo mundo, falei para o Matheus, falo para a Clara, assim, a obesidade é uma doença crônica, não tem cura, a cirurgia não é mágica, não vai curar, e precisa de um acompanhamento, e uma preocupação, e um autocuidado pro resto da vida, não tem jeito. E eu vejo hoje em dia um tipo de conteúdo que é muito preocupante, né? Principalmente no TikTok, que são de pessoas que fazem aqueles mukbangs, que é vídeos comendo. Eu vejo demais. Nossa. E são pessoas, assim, que a gente vê que precisam de ajuda, mas que acho que as pessoas não se enxergam da maneira que são. Algumas pessoas não enxergam a obesidade como uma doença. Quando tu se via, tipo assim, quando tu tava um pouco acima do peso, tu se via da forma que tu realmente estava ou não? Tu tinha um transtorno de imagem? Eu acho que eu me via, às vezes, até mais do que eu estava, porque aquilo me colocava muito pra baixo. Pois eu não me via. Porque eu tinha algumas limitações no meu dia a dia, meu dia já estava bem limitado em relação... Eu conseguia andar direito, eu conseguia fazer minhas coisas, porém, acho que os ambientes me limitavam. Por exemplo, eu chegasse, acho que aqui nessa mesa desse podcast, fosse sentar nesse sofá, eu não caberia tão facilmente. As cadeiras de plástico que todo lugar tem, eu não conseguia mais sentar. Eu entrava dentro de um avião, eu tinha que pegar um assento comfort, ainda ficava na ponta para puxar o braço lá para me conseguir ficar metade dentro da cadeira. Então, tipo assim, era muito limitante para mim, eu me sentia muito humilhado naquela situação, entendeu? Bem complicado. A obesidade é uma doença que ela é visível, né? Todo mundo vê que a pessoa está doente e ela impacta muito na qualidade de vida, porque o mundo ele é adaptado mais para as pessoas magras. Sim, as cadeiras, o avião, os transportes, Agora, isso que os carros. tu falou também sobre esses vídeos que estão fazendo, tem uma menina que eu acompanho no TikTok que ela não tava obesa, e aí ela começou a fazer tanto esses vídeos, acho que você deve ter visto e deve saber quem é. Ela começou a fazer tanto esses vídeos
que ela começou a engordar muito, tipo, mais do que ela já tava e, tipo, tá tudo bem e achando lindo o pessoal, tipo, comentando, ai, faz receitas não sei como, tipo assim, um negócio gorduroso, assim, demais. Pessoas assim, tudo faz por like, tudo por mídia e Eu aí, vejo muitos quando vê, influenciadores que usam a obesidade como assunto e tiram proveito disso, né, assim, de romantização da obesidade, de autoaceitação, né? Tem muitos que usam realmente esses vídeos de comer, né? Inclusive, o mais famoso dos Estados Unidos morreu com 36 anos em decorrência de complicações relacionadas à obesidade. Então, morreu com 36 anos. Sim. Então, será que vale a pena romantizar uma doença a esse ponto? Ninguém romantiza outras doenças como câncer, como leucemia. Ninguém faz um TikTok, eu sou TikTok do câncer, eu tenho câncer, não vou me tratar. Ninguém faz isso. Uma própria diabetes, uma hipertensão. Ninguém romantiza outras doenças, né? Mas a obesidade, sim. A gente vê muito influenciador que vê isso, que faz isso, né? Não vou citar, mas tem vários na internet com isso. Eu acredito muito como uma fuga para encarar a realidade. Então, assim, é muito comum as pessoas, elas de fato irem ganhando peso e não estarem percebendo, muitas vezes porque estão focados numa vida profissional, numa vida pessoal, em outros pontos. Mas elas chegam em determinado ponto e eu falo que quando começam a buscar esse tipo de perfil para seguir, eu falo que é uma forma de buscar um apoio para aceitar uma doença, e, uma assim, certa obesidade. Para as né? mulheres que estão assistindo esse podcast, é muito massa você chegar num lugar e a pessoa olhar pra você e, tipo assim, te achar linda. Aí você não é nem você tem interesse em alguém, mas, tipo, você se sente desejada. Você vê que a pessoa olhou pra você porque te achou bonita mesmo. E eu acho que toda mulher quer ter esse olhar, pelo menos em algum momento assim, da vida, se não estiver namorando ou se estiver namorando também, porque é algo que mexe com o nosso ego e com a nossa autoestima, né? E desejado, assim, mulher, homem, enfim, independente de sexo, qualquer, né? Eu acho que as pessoas querem ser desejadas. Sim, assim, com certeza. é uma questão que você vê alguém lhe olhando, não com um olhar preconceituoso, mas com um olhar de admiração. Aquilo aumenta a sua vaidade, o seu ego, a sua autoestima. Com certeza. Então, é pelo parceiro. É muito comum os próprios parceiros, eles terem esse certo preconceito, né? Então, a pessoa é casada e tá lá e vive uma vida acomodada, onde muitas vezes não tem mais relação, onde muitas vezes não se aproxima mais do parceiro, porque mudou. Você às vezes casou com uma pessoa que tinha um certo perfil e mudou, né? E lógico, a pessoa às vezes mantém um relacionamento amigável e é bem até característico a gente ver nesse processo do emagrecimento até separação, término de namoro. Acontece demais, né? Até muitas vezes era uma relação que já era uma relação abusiva. Eu falo até abusiva, porque é uma relação abusiva, porque a pessoa, o parceiro, ela quer que a pessoa fique obesa. E aí, quando o parceiro, né, a parceira, enfim, eles emagrecem, começa um processo de ciúme, de discussão, de não aceitação, porque a própria pessoa que está emagrecendo, ela consegue encarar, na verdade, entender que vinha um certo abuso, porque você não aceita mais muitas coisas que um faz pro outro, entendeu? Às vezes, eu falo em casos, a mulher fica em casa, o marido vai pra rua, vai beber, vai passear, e aí a mulher, não, é meu marido e tudo. Enfim, né? É aquela questão da mulher, né, ser a provedora, né? Que eu digo a provedora do relacionamento. Então, quando ela vê que ela tá bem, que vem aquela autoestima, ela não aceita mais aquilo. Não aceita mais migalha de amor, migalha do outro, né? Então, tem muito isso também. Eu acho que a palavra certa é confiança. Quando a gente passa pelo processo, a gente começa a se sentir mais confiante de si. O nosso ego, ele começa a melhorar e é muito bom a gente alimentar o nosso ego às vezes. É perigoso, mas é muito bom. E falando aqui, falando assim no modo geral, quando eu tava obesa, tipo assim, às vezes você tem interesse em alguém, a gente tem aquele medo, né? Aquele receio de chegar e expor, talvez, o que sente e tudo.
E aí, tipo, quando você emagrece e fica do jeito que você quer, você começa a rejeitar as pessoas que, Não tipo, me um quis, dia eu te não quero mais rejeitaram, não, não né? quero mais Mas não. a gente que passa pela. a gente É um que- comentário super comum. Você começa a escolher, né? Você começa a escolher. Tem A até uma gente que música passa- aquela da Kelly Key, né? Que era tipo isso. Mas a gente que passa pela obesidade, a gente que se torna uma pessoa muito obesa, a gente vê os olhares de rejeição das pessoas, dos parceiros, das parceiras, a gente vê o olhar de rejeição e vê a mudança quando a gente começa a mudar fisicamente. Tudo muda muito. É realmente você ter mais a opção de escolha, digamos assim. E você se sente muito bem, você se sente mais confiante. Eu acho que até nisso é melhor, porque quando a gente tá mais confiante, que a gente tá mais seguro de si, a gente consegue fluir um papo melhor, a gente consegue... eu acho que a gente consegue conquistar mais coisas, não só na parte amorosa falando, mas na parte profissional também, quando a E gente essa tá mais parte da confiante. autoestima é muito engraçada. Essa minha amiga que tá aqui, a Claudine, que trabalha comigo, ela também era obesa, né? Fez a cirurgia bariátrica. Foi ela que, inclusive, me influenciou a fazer a bariátrica. E eu nunca esqueço de minha história, que eu vou ter que compartilhar, porque eu sei que o pessoal gosta desse tipo de história. A gente foi pra um fortal. A gente tava em cima do trio. E aí, tipo, tinha um pessoal embaixo, uns caras e tal. E aí, tipo assim, a gente tava lá curtindo, só que a gente já tinha autoestima assim tão baixa que a gente achava que eles estavam olhando pra gente rindo, alguma coisa tipo, mas não, eles queriam realmente, tipo, conhecer a gente e tudo. Sendo que aí a gente se olhou, eu lembro muito dessa cena, a gente se olhou, vamos virar para o outro lado e vamos fingir que não tá acontecendo nada. E pronto. Tem muita situação constrangedora que hoje a gente ri, mas que hoje a gente sabe o motivo de tudo, que tudo passou e agora a gente escolhe quem a gente quer, viu? Matheus, assim, eu vi uma evolução na tua vaidade muito grande. Assim, Sim. tu já fez procedimentos estéticos Já, depois, alguns. mudou o estilo de roupa e tudo. E tu posta tudo isso, né? Fazendo, eu vi que tu fez harmonização e tudo. Eu, poxa, já mudou. Aí, quando eu acompanho todos os meus pacientes. Aí eu, poxa, já mudou alguma coisa internamente ali. Porque quando a pessoa começa a procurar isso e se embaidecer e tentar melhorar, né? É porque a autoestima tá lá em cima. Não Eram coisas que eu sempre tive vontade de fazer, mas eu não me via fazendo no corpo que eu tava. Eu não tinha possibilidade, porque as roupas eram limitadas. Eu não podia comprar toda a roupa que eu queria. E quando achava no estilo que eu queria, que eu colocava, eu não me sentia bonito naquilo, entendeu? Então, realmente, mudou muito. Com 2 meses que eu fiz a cirurgia, com um mês que eu fiz a cirurgia, eu já tava com a autoestima muito melhor. E isso tá gradativamente aumentando e melhorando. E, obviamente, um grande benefício que eu tive com a bariátrica foi em relação à saúde. Eu me sinto mais disposto, eu me sinto melhor. Mas em relação à autoestima, é Inegável, né? A impagável. diferença. É maravilhoso esse resultado. Não, assim, o ganho psicológico que a cirurgia dá é o que eu considero o melhor medidor de sucesso. Os pacientes chegam para mim depois de 1 ano de cirurgia, né? Depois de 6 meses, 1 ano. Com 1 ano é batata. Eles, eu bati minha meta, eu tô com IMC de 25 e tal, tô com um percentual de gordura baixo. Eu nem olho minha impedância. Eu converso para ver como é que tá a cabeça. Para mim, bater a beta é chegar com 1 ano e tá bem. Tá alegre, tá feliz, não ter mais aquela tristeza que eu vejo nas primeiras consultas, aquela melancolia, Angústia, aquela né? angústia de estar naquela situação de obesidade e já ter tentado várias coisas que falharam e deram errado. E eu sinto isso, eu percebo porque eu converso muito com todo mundo, né? E depois de 1 ano, a minha meta tá bem, não ter mais aquilo, não ter Ter um mais aquela sorriso no angústia, rosto, né? sorriso, chegar sorrindo, chegar de cropped lá no consultório. Quando Tá chega de mundo, cropped, né? pronto, A bateu meta a depois meta. Bateu a meta Reagiu, total. né? Botou o cropped e reagiu. Bateu a meta total, eu não vou nem ver, não preciso nem Botar saber do o peso. eu não cropped e quero mais nem conquistar saber o do mundo peso. aí, É né? verdade. Mas assim, pra quem nunca fez uma consulta com o Dr. Ibrahim, com o Rafael, enfim, eu vou dizer pra vocês. Você chega lá com uma mentalidade, você sai de lá totalmente diferente, os seus pensamentos mudam completamente, porque eles fazem você entender o porquê você tem que fazer, né? E Isso. aí, mesmo você estando triste naquele momento, você fica feliz em saber que vai mudar alguma coisa, né? Uma Não coisa é. que a gente olha muito é porque, assim, primeiro você tomar essa decisão já é muito difícil, né? Porque, conforme a gente já falou, há o julgamento ainda da sociedade pela desinformação. Então, os pacientes, eles chegam muitas vezes pesados.
E o que a gente busca, uma coisa que sempre a gente buscou e a gente conversa bastante, é fazer com que os pacientes eles se sintam leves, que a gente procurar acolher bastante, abraçar o paciente, pegar na mão dele, falar que a caminhada não é só dele, é de todo mundo. E não é só no consultório também, né? É nas redes sociais, mandando direct, acompanha no tudo. WhatsApp, então, assim. Porque a vida não se resume só aquilo ali, né? Ali a vida é muito mais, é um relacionamento que a gente tenta gerar para poder o processo dar certo. Só a cirurgia não dá certo. Então, assim, a Clara já está com 4 anos, me procurou novamente, viu que já estava ganhando pezinho, vamos para a luta aqui, o que é que dá para As fazer, pessoas o já que é que começam resolve. a ver a mudança de novo. Exatamente, a gente já Pode começa a ser. ver, já melhorou de novo, já chegou melhor, pronto, é assim mesmo. E a vida vai ser assim a vida toda. É muito bom criar essa relação de confiança lá na clínica, na digestiva. Eu me sinto muito em casa. Eu amei fazer minha cirurgia, inclusive lá, que, tipo, como eu fiz lá dentro, eu não me senti que eu tava dentro de um hospital e eu não gosto de hospital. Então, os profissionais, o doutor Ibrahim, fazer você se sentir à vontade naquilo, que é um momento tenso da nossa vida, querendo ou não, a gente deixa tudo mais leve. Eu me senti muito, muito, muito leve no processo inteiro. Isso acontece muito, assim, porque muita gente tem medo de hospital. Poxa, eu tenho que me internar e tem que ir pro hospital e centro cirúrgico, né? Mas acho que a confiança que tu passa, É. mesmo sendo no hospital, eu fiz no hospital, né? Mas Aham. a confiança que vocês passam, na verdade, é o que vale de tudo. Não importa você estar no hospital. Não, Os meus exato. familiares ficaram todos admirados, pensando que no dia da cirurgia eu ia estar super nervoso. Eu tava lá vendo série, escutando música, rindo, brincando. Até minutos antes de entrar dentro da sala, porque eu tava tranquilo ali, entendeu? Então, até eu me admirei comigo mesmo. Eu tava tão confiante, tinham me passado tanta confiança, uma leveza no ambiente que fez com que eu ficasse tranquilo. Até a hora de fazer a cirurgia eu fui bem tranquilo. Então, isso é super muito importante. Ter Ótimo. confiança, ter aquela confiança que vai dar certo, né? Ter confiança nos resultados, isso faz muita diferença. Sim, Isso é o sim. que faz, é um fator muito decisivo na hora de escolher e optar pela cirurgia, né? A gente conversou aqui já várias coisas, né, a respeito de pontos positivos, mas eu queria, agora é uma curiosidade minha, né, eu digo, é uma curiosidade minha, que eu digo, eu assisti pouco o BBB, né, mas a gente fala dos cancelamentos e tudo, então, assim, esse negócio, pós-cirurgia, assim, eu vou perguntar para os dois, tá? Vocês viram alguma diferença nas redes sociais, assim, falei isso, houve também essa questão de cancelamento ou não, ou você falou, né, que vocês falaram, né, que pessoas apoiaram, pessoas criticaram, mas em algum momento vocês viram essa mudança para negativo, ou seja, mais cancelamento do que pontos positivos, enfim. No meu caso, os comentários ruins foram bem, bem abaixo comparado aos comentários positivos. Eu tive a sorte, graças a Deus, que os meus comentários, a maioria eram bem positivos. Então, aquelas pessoas que surgiram ali falando mal não influenciaram muito a opinião das outras que gerasse algo maior, graças a Deus. Então, os comentários ruins ali, eles eram menos, não eram tantos assim, ainda bem. Que bom. Na verdade, eu acho que hoje as pessoas, elas estão tão doentes na internet que elas nunca querem ver ninguém melhor que elas. Então, assim, ao meu ver, não teve, assim, um cancelamento, mas teve, tipo assim, agora ela fez a cirurgia, agora ela vai mudar e agora vai ser outra fase. É tipo isso. As pessoas, às vezes, olham muito para as nossas conquistas, as nossas ideias, enfim, com inveja mesmo. Com a nossa mudança, por achar que tem que sempre continuar do mesmo jeito e você ouvir comentários negativos, enfim. Eu tive eu fiz essa pergunta porque eu tive uma paciente e ela era Miss, né? Miss plus size, e, enfim, ela era uma Miss aí, né? Enfim, não lembro exatamente. Do mundo plus size, né? Exato. E ela era como se fosse assim, a rainha do grupo plus size, tal, uma coisa assim. E aí, quando ela emagreceu, começou muita crítica, as pessoas, de fato, batendo muito nela por isso, lógico. Como se ela estivesse abandonando o movimento. O movimento, exato. Tô abandonando o movimento, você tá... E aí, lógico, ela teve que entregar o título e tudo, enfim, né? Então, ela falou que houve um cancelamento na época do... você vê que é um certo, eu falo preconceito, né? E talvez, de certa forma, também as pessoas, elas procuram se apoiar, lógico, naquilo que quer, mas ela perdeu muitos seguidores, teve que dar um pouco uma redirecionada
na rede social. Acho que ela talvez acostumava o público dela apoiando a causa e as pessoas entenderam que ela estava abandonando. Comigo, eu lembro que antes de fazer bariátrica, eu já havia falado sobre obesidade algumas vezes no meu perfil, criticando uma determinada pessoa da internet que ela é muito famosa, mas que ela romantiza muito a obesidade. E eu lembro de uma vez fazer um vídeo rebatendo a essa pessoa, porque como obeso, eu tinha total local de fala para rebater aquilo e falar que a obesidade é uma doença, e rebater que não dá para romantizar a obesidade. Tanto que... porque é diferente uma pessoa padrão, né? Uma pessoa Vim magra comentar sobre falar isso. sobre isso. Outra coisa é quando você tá no seu local de fala. Exatamente. Quando você está vivenciando ali, você tem propriedade para falar sobre o assunto, Exato. porque você está vivendo aquilo, né? Exato. E o que eu vejo, tem muitas pessoas que têm medo de sair da bolha, né? Tem medo de tomar as atitudes que precisam ser tomadas para poder conseguir sair daquela situação e preferem romantizar, não, tá legal, vamos fazer assim. Porque é lucrativo também, hoje em dia. Exatamente. É lucrativo. Então acaba tirando proveito da situação, né? Para com poder... certeza. Vou te pra poder- processar, não sei o quê. É lucrativo. Porque gera curiosidade. Hoje em dia, o que gera curiosidade gera visualização, gera publicidade. Então, é lucrativo. Porém, eu acho que para a vida pessoal dessa pessoa não é legal. Para a saúde também, né? Pra saúde, Muito A menos, saúde né? nem se fala, né? E, assim, o que é que eu vejo também em relação à cirurgia em si? Nos últimos anos, muitos famosos fizeram. Sim. Então, e além de... Não só fizeram, como foi exposto. Eles, como as redes sociais hoje em dia, é muito fácil expor. Eu vi a você sua falando vida. da Mariah Carey que Exato. fez. Então, assim, muitos falaram, mostraram o processo, como você fez, ela mostra os copinhos, a Jojo Todinho é um grande exemplo disso. Então, Sim. ela mostrou todo o processo E pré-operatório. antes ela era contra, né? A Ela era bariátrica. super Ela contra, disse que nunca passou ia um fazer. tempão se programando para fazer e perdendo peso e treinando. As pessoas diziam, não, ela desistia, mas não era desistência. Ela estava se preparando melhor porque o grau de obesidade dela era absurdo. E eu não consigo, assim, eu não consigo acreditar que uma pessoa que tá obesa, ela esteja realmente... Quando ela fala essa frase, eu sou feliz do jeito que eu tô. Eu não consigo, porque, gente, é muita limitação que você passa quando você tá obeso. São muitas coisas que... É só se realmente... Eu não sei nem explicar, mas o seu psicológico fica super abalado. As limitações são imensas, né? A gente tem, de fato, assim... Por isso a gente fala muito de ocultar uma felicidade, né? Ou a gente fala de pessoas que não conseguem se abaixar, não conseguem ir ao sanitário, o básico, às vezes, né? Não, Fazer a higienização pessoal. Eu estava assistindo um Entendeu? podcast de obesidade e uma das convidadas falou, gente, eu quebrei meu joelho, quebrei o ligamento do meu joelho descendo do carro. Não foi jogando futebol, não foi numa atividade de alto impacto, crossfit. Foi uma atividade simples. Eu só tinha que sair do carro e torci um pouquinho o meu tornozelo e o joelho quebrou. Pronto, tive que operar o joelho por conta do grau de obesidade. Então, assim, realmente limita muito. Então, limita a locomoção, limita o espaço, o local que a pessoa vai ocupar. Limita também a sua capacidade de trabalho. Então, eu tenho pacientes tipo cantor que não conseguia mais fazer a sequência de shows que tinha que fazer e as viagens de avião que ia todo dia numa cidade diferente e não tinha mais condição. Já estava num nível que não dava mais para conseguir conciliar aquele corpo com a atividade profissional. Então, fora os inúmeros outros profissionais de outras áreas que eu também já tive a oportunidade de ser médico, né? Eu queria agora te fazer outra pergunta, né? Nosso tempo está já mais próximo do fim, mas ainda temos um restinho. Pontos negativos do arrependimento. Eu acho que arrependimento eu só tive na hora que eu ainda estava no hospital. Eu fechei meu olho e falei, meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida? Assim, o processo, ele não é fácil, né? As dietas, elas não são fáceis. E eu acho que o meu momento de arrependimento foi só esse.
Assim, não teve. Eu também, até agora, eu só tive um momento de arrependimento, que eu acho que eu tava com uma semana de pós-operatório, que eu não aguentava mais aqueles caldinhos. Foi o momento que eu falei, meu O terror Deus, do bariátricado é o será, caldinho. será que eu fiz a coisa certa? Mas foi momentos, porque quando eu subia na balança e via que eu tava conseguindo perder uma quantidade de peso bem bacana, aí eu não vai compensar, daqui a pouco eu tô voltando ao normal. É um momento que quando você olha o resultado, né, você motiva, né? Então eu falo que as pessoas elas têm, não é fácil. Primeiro ponto a gente fala que não é fácil. As pessoas tendem a dizer que vocês vão pelo caminho mais fácil, Não é mas o mais ninguém difícil. sabe Não o é. que E é é incrível passar também. pelo processo. E é incrível também como o paladar muda, né? Tipo. Muda muito. Até o que a gente estava conversando lá fora, né? Então, assim, é um processo que não é fácil e muda demais. Muda até a questão da relação com a comida. Nós estávamos conversando lá fora e você fez um comentário que as pessoas passam a valorizar o básico. Aquilo Verdade. que muitas vezes, né? Aquele alimento que a gente tinha acesso Facilmente a abundância. facilmente, as pessoas não valorizam. Porque o bom, o gostoso, é o fast food, é o doce, enfim, Nossa, ou a comida gordurosa. Quando eu fiz a Muito. cirurgia, eu tava comentando com eles, eu tive vontade de comer frango com salada, ainda dentro do hospital. E, tipo, eu não ia poder. E é super normal, né? Esse tipo de pensamento. E aí, quando tu tinha tido vontade de comer frango com salada? Pois é, eu não Antes- queria, né? Antes. Na- Não queria, porque era saudável demais pra mim. Elas assim, na minha podiam cabeça. fazer o que quiser. Quando agora você não pode. né? Então muda muito essa questão da relação. Você só valoriza quando perde. Quando perde. Então, minha essa relação com o alimento. E aí, você vai olhando também a questão dos resultados, do processo. Lógico que as pessoas têm que entender que tem que abdicar. Eu falo que ninguém conquista nada na vida se não abdicar. Se não abdicar. Tudo na vida você vai ter que ter esse processo, uma respeitar troca, o né? processo, a troca, para que de fato você venha a conquistar o sucesso, né? A minha família, ela se admirou muito da minha força em relação a isso, porque eu era uma pessoa que comia exageradamente. Então, só que eu fui muito forte psicologicamente falando, porque quando, nas 2 primeiras semanas que eu tava ali na dieta líquida restrita, ao invés de eu me esconder dos meus familiares que estavam ali comendo um alimento normal, ou nos fins de semana deixar de sair para não ver pessoas comendo, eu fiz totalmente o contrário. Eu me introduzi no meio das pessoas comendo pizza, eu me introduzi no meio das pessoas comendo alimentos que eu amava e ficava ali com o meu caldinho. Então eu acho que eu me preparei psicologicamente naquele momento para entender a minha situação. E com o decorrer do tempo, eu mesmo tive um receio de ficar triste por exemplo, eu amava ir a rodízio, eu amava ir a lugares que eu pudesse comer muito, a comer coisas assim diferentes. E eu achava que com o decorrer do tempo eu ia ficar triste por não conseguir mais comer aquelas coisas que... Mas hoje em dia eu me sinto tão bem, me sinto até feliz por não conseguir comer nem metade da quantidade que eu conseguia comer antes. Então, pro meu psicológico isso foi muito bom. Eu vejo que algumas pessoas reclamam, algumas E pessoas não ficam adianta tristes. forçar também, né? Assim, depois que você faz a cirurgia, às vezes você quer, tipo assim, testar seu limite. Eu acho que é normal, qualquer paciente deve fazer isso. Tipo assim, será que eu não consigo mesmo? Aí depois fica passando mal ali por um momento e depois começa a se respeitar. O que é bom é você comer até ficar satisfeito. É. Não importa se é muito ou se é pouco. É o que ponto de importa é ficar saciedade. é o ponto de saciedade, chegar no ponto de saciedade. Então, às vezes, antes da cirurgia, você comia meio quilo e não estava satisfeito e queria comer mais. Assim. Mas depois da cirurgia você come 200 gramas, está satisfeitíssimo e tem aquele ponto de saciedade. Não, agora estou bem, eu comi, tá legal, tô cheio. E esse ponto de saciedade é algo que eu falo muito no consultório, porque assim, de fato as pessoas antes da cirurgia tendem a comer para ter a sensação de muito cheio. Sim. Então não existia saciedade, existia costume hábito de comer e ficar cheio. Então o limitante era a sensação de cheio. Pós-cirurgia, a cabeça e o estômago foi alterado, mas a cabeça não. Sim. Então ainda tem um estímulo dessa sensação de cheio. Porém, as pessoas têm que entender que o seu maior limitante é o ponto de saciedade e a cabeça. Então fazer com que a cabeça seja o limitante que encontre o ponto de saciedade. Porque dessa forma você não vai buscar ficar estimulando o aumento de volume. Então é muito comum os pacientes, hoje eu consigo comer
100 gramas, ah, não, eu já consegui 150. Eu digo, olha, ninguém faz uma cirurgia para testar o quanto come. Você fez para comer pouco. Se for para comer muito, não faz. Então, é importante o paciente ele conseguir encaixar a cabeça com o ponto de saciedade. Eu falo que e aí vem da questão da mudança emocional, né, da relação com o alimento. Acho que muda muito também, Rafael, que eu vejo, a cirurgia causa algumas mudanças fisiológicas na sensação de fome. Então, hoje tu tem bem menos fome que tinha antes. Sem dúvida. Então, assim, não é nem comparação a quantidade de fome que tinha antes pro depois. A sensação de dor de cabeça, aquela sensação ruim, porque não comeu ainda, isso aí diminui muito, muito, muito com cirurgia. E a outra é a sensação física, né, de satisfação, de saciedade, com uma quantidade menor. Então, assim, isso ajuda muito a modificar a cabeça, porque você continua tendo aquela sensação de satisfação, com menos comida, e, por outro lado, também tem bem menos fome, então você vai procurar menos, vai ter bem menos aquele ímpeto pela comida do que tinha nessa cirurgia. Sim. Isso ajuda muito a mudar. Às vezes eu sinto com certeza. zero fome. Às vezes, realmente, se eu não ver a comida, se não me induzirem a comer, eu esqueço, que é errado. Recentemente, até passei por um episódio que eu tava no Rio de Janeiro e fui para um festival. E eu não tomei café da manhã, eu vou comer alguma coisa por lá. Só sei que eu fui passando o dia no festival, tomando água, curtindo e tal. Era de manhã e até à noite. E quando terminou o festival, eu me lembrei, meu Deus, eu não comi o dia todo. Simplesmente eu esqueci de comer, o que é errado, não façam isso. Mas eu simplesmente esqueci. Gente, não façam isso. Foi o em festival que não casa. pôde entrar água, foi? Gente, mas é sério. Uma coisa que o Matheus de antes não conseguiria nem perigo, esquecer de comer, mas eu realmente... O principal é a comida. Exatamente. Mudou Vai ter o comida, foco da comida pra música, pro festival. Pronto, Isso acontece demais. A pessoa exatamente. muda o foco. Então, às vezes, muitos obesos, o foco é a comida. Eu vou no casamento da minha amiga. Sim, mas o que é o jantar? E o que é a comida? E o que é o docinho? O docinho tava ruim, o bem casado tava... Eu como Muda bem o foco. menos, mas eu fico muito estressada se eu não comer. Assim, Hoje em dia a gente foca em outras coisas também. O look, como a como gente é vai que tava? A estar. noite tava bonita, a banda tava legal. Ai, a não vou música comer foi muito não boa. hoje porque eu botei foto. Aí você passa assim. Exato, é tipo isso. Então, assim, isso muda muito o foco, né? Então, sai um pouco o foco da comida e direciona mais para o relacionamento, né? Assim, para relações com as pessoas, com as conversas. E a festa acaba sendo outra coisa. E não só se a comida estava boa ou ruim, ou se o doce foi legal ou não. A gente aprende a dar valor a outras coisas que não sejam o prazer da alimentação. Isso. Porque a alimentação é aquela necessidade que a gente tem para sobreviver, mas eu acho que não deve ser levado como se fosse um dos maiores prazeres da vida, que nem é o que acontece com a maioria das Com pessoas. certeza, só olha, é um prazer. E aí, assim, o nosso tempo tá acabando, né? tá Vamos esgotando, Sim, eu queria agradecer muito aqui a presença de vocês, Clara e Matheus. Vocês são pacientes Infelizmente, queridos, o tempo né? acabou, Eu tô foi muito feliz de ótimo. estar Né? aqui. E o Matheus é TikToker, né? Isso. Quer deixar aí Mateus. teu... O meu arroba é arroba Matheus Carvalho, só que é Matheus com TH e tem um pontinho final antes do último O. É o mesmo arroba em todas as redes sociais, me sigam lá. Só botar Matheus Carvalho no TikTok que vai aparecer lá. Foi muito legal, assim, a conversa fluiu bem. E tu, Clara, como é o teu? O meu é @clarabeneri com Y no final. Tanto no TikTok quanto no Instagram. E o nosso YouTube, Ibrahim, É o Papo Saúde, Papo né? Saúde. Certo? Então, você gostou, vai lá, segue, curte, compartilha, segue todo mundo. Tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, Clara. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço por ótimo. receberem a gente aqui. Fico muito feliz. Adorei o convite também. Valeu. Isso aí. Tchau.